certo? Qual que é a primeira regrinha? Essa aqui vale ouro. Sabe por quê? Lembra que eu acabei de falar? Não adianta comprar material, tirar cópia e falar que fez resumo. Não adianta comprar o resumo do professor, porque quem fez foi o professor. É ele que está aqui, ó. Ele que fez as novas conexões. Ele que formou sinapses daquilo que ele resumiu e não você. Tá? Não vai copiar e colar lá no seu cérebro, isso não funciona quando se trata de estudo. Então não adianta você fazer isso. Então a primeira regra do resumo, qual que é, gente? Qual que é a primeira regrinha? Elabore o seu próprio resumo. Deixa de ser preguiçoso. Não compre resumo pronto. Não compre resumo de colega. Vou mudar. Não compre resumo pronto de colega ou de professor e dizendo que isso é o seu material, é o seu resumo. Não, isso não é resumo para você. Isso é um material a mais que você está comprando. Tem gente que adora comprar resuminho. Falar assim, eu já tenho meu resumo, esse aqui que eu vou levar lá para a revisão final. Não vai adiantar. Não vai adiantar porque você não se conectou com esse seu material. Ele não é seu, ele não foi fabricado por você, ele foi comprado por você e é muito diferente. Então, vamos lá? Elabore seu próprio resumo. Use as suas palavras naquele material que você está fazendo. Utilize aquilo que você entendeu. Porque quando você começa a pensar no que você vai escrever, com as suas próprias palavras, você está estimulando o seu aprendizado. Então não adianta ficar com preguiça, falar que isso não funciona, porque se você não está fazendo certo, pode não estar funcionando para você. A partir do momento que você começar a fazer do jeito que tem que ser feito, vai funcionar, porque o seu cérebro aprende desse jeito, estimula, cria conexões, cria novos caminhos neurais. É assim que funciona o seu cérebro funciona criando novos caminhos neurais. Seus neurônios estão trabalhando para você. E quando você faz a conexão, quando você faz o seu resumo, quanto mais você estimula, mais conexões você cria. Mais você aprende, mais você fortalece o seu aprendizado e mais lá para sua memória de longo prazo você leva. É assim que o seu conhecimento, que o seu aprendizado vai funcionando, vai conectando, vai formando conexões e vai levando para sua memória de longo prazo. Você tem dúvida disso? Coloque em prática, depois você traz para mim se funcionou. Porque as pessoas falam que não funcionam, que uma coisa não funciona e nem tentou fazer do jeito certo. Faz do jeito errado, não funciona, perde tempo e larga e abandona. Se você está fazendo do jeito errado, você está perdendo seu tempo. Mas a partir do momento que você começar a fazer do jeito certo, o tanto que você vai aprender, o tanto que seu estudo vai render, o tanto de conexões de aprendizado lá para o seu longo prazo que você vai levando, tanta coisa você não vai mais querer parar de fazer do jeito certo, tá? Porque essa é a primeira regra, tá bom? Não é para fazer resumo de qualquer jeito e você precisa elaborar o seu resumo, tá bom? Qual que é a primeira regrinha, então? Faça o seu próprio resumo. Não compre. Comece a estimular novas conexões. Comece a aprender do jeito que você precisa aprender, do jeito que seu cérebro precisa que você aprenda, que você estude. Qual que é uma segunda regrinha? Entenda. Na verdade, essa aqui deveria ser a primeira. Entenda a razão. Por que você está fazendo o resumo? Porque quando você sabe a razão de alguma coisa, o seu jeito de olhar para aquilo, o seu jeito de fazer muda. Então, comece a entender por que você está fazendo o resumo. Por que você faz? Para aprender com qualidade, para levar para o seu longo prazo aquilo que você estudou. E funciona. Vai para o seu longo prazo quando você resume, porque quanto mais você estimula o seu cérebro com diferentes maneiras, mais você vai aprender e mais ele vai guardar para você aquela informação. Tá bom? Qual que é a regrinha número 3, gente? Use o seu resumo para assunto específico. Aqui a pessoa fala, pô, buguei. Como é que é isso? Sabe por quê, gente? Tem muito concurseiro resumindo tudo que estuda. Todas as matérias, todos os temas, tudo, a pessoa resume. É produtivo isso, gente? É produtivo você resumir tudo que você lê? Português, matemática, história, geografia, tudo. A pessoa resume
tudo. Depois não sabe por que não está rendendo o estudo. Então, você não pode, você não deve, não precisa resumir tudo. Você precisa resumir assuntos específicos. Olha o X da questão aqui. Sabe aqueles assuntos mais complexos? Aquele assunto que você está com dificuldade para aprender, para memorizar. Assuntos que têm muitos detalhes. É esse assunto que você precisa resumir. Você não precisa passar o dia todo resumindo tudo aquilo que você leu. Gente, só essa regrinha aqui vale ouro. Só essa regrinha você vai aprender e você já vai começar a ganhar tempo, aprender a otimizar o seu estudo. Só essa regra número 3. Use o resumo para aquilo que ele precisa ser usado. Assuntos complexos, assuntos difíceis que você está com dificuldade de aprender, de memorizar, e assuntos que têm muitos detalhes. Não precisa resumir tudo aquilo que você leu. Só essa regrinha aqui já vale ouro. Se você ouviu essa regra, gravar essa regra e aplicar, você já deu um up no seu estudo e na sua forma de resumir. Sim ou não, gente? Sim, não é? Funciona essa aqui? Essa regrinha não vale ouro? Vale mais que ouro. Regrinha. Quarta regrinha de ouro. Essa aqui é show também. São todas show, na verdade. Não faça o resumo junto com a primeira leitura. E agora? Você está fazendo isso, ó? Você está lendo e resumindo? Já falei tanto isso em live, gente. Acho que eu falei umas 10 lives. E tem gente que continua fazendo. Tem gente que está lendo a primeira vez o assunto e começa a resumir aquele assunto. Ai, o que você vai colocar naquele resumo se você ainda não sabe nada? Como é que você vai fazer para colocar o tema principal? Como é que você vai fazer para colocar, para saber se aquele assunto é importante, se ele é complexo, se você não sabe nada sobre ele? Então vamos falar, gente, vamos fazer direitinho, do jeito que tem que fazer? Faça uma leitura inicial. Você está estudando para aprender, você está estudando para passar, para conquistar a sua vaga. Você não está estudando, você não está passando horas no seu cantinho de estudo, porque você tem tempo para perder. Você não tem tempo para perder. A sua ideia, o seu objetivo é passar no seu concurso público. E não ficar horas estudando sem aprender. Que bobagem é essa que você está fazendo com você? Então, vamos começar a fazer certinho, gente. Vamos deixar a preguiça de lado, lá do lado de fora da porta, e vamos fazer direitinho. Leia a primeira vez. Eu chamo de leitura otimizada. Se você nunca ouviu esse termo, se você está assistindo a minha live pela primeira vez, eu chamo de leitura otimizada. Por quê? Porque a gente fala assim, eu não gosto só de ler, ficar só lendo. Otimize a sua leitura. Pegue se você fala, estou na primeira leitura, não sei nem o que circular, mas pegue um lápis, circule ali o teminha que está escrito exceção, circule uma data, um artigo que é interessante, já falei, estude com a letra da lei ali do seu lado, para quando ela aparecer ali, você vai, já passa o olho, já leia, isso você está ganhando produtividade no seu estudo, tá bom? Então, circule o tema, circule uma palavra que você não conheça para você pesquisar depois. O que isso quer dizer? O que quer dizer medida provisória? Nunca escutei sobre isso. O que quer dizer controle de constitucionalidade? Estou escutando pela primeira vez. Que palavra confusa. Controle, constitucionalidade. O que quer dizer isso? Eu nunca estudei para quem está começando, tá, gente? Eu sei que tem gente que já está mais avançado. Você fala, o que é isso? Eu vou circular isso aqui. Sabe por quê que você só faz isso na primeira leitura? Porque no decorrer da leitura, você vai pegando muita coisa. Você vai aprendendo muitos conceitos, que às vezes não precisa você grifar. E se você não tem esse conhecimento prévio, sabe o que acontece? A gente quer grifar tudo. Tem gente que é tudo grifado. Parágrafo inteiro. Isso aqui é importante. Grife o parágrafo inteiro. Tudo. E não é assim. Depois sabe fazendo o quê? Copiando tudo. Tudo que grifou. Então, não faça isso, tá? Na sua primeira leitura, leia como um todo. Entenda a lei de uma forma geral. Porque a primeira vez que você está lendo, você não vai pegar muita coisa. E é assim mesmo, tá tudo bem.
A primeira vez que você está lendo um assunto é para você ter um conhecimento geral sobre ele. Depois você vai voltar. Depois você vai fazer o resumo daquilo que realmente é importante, daquilo que realmente interessa para você resumir. Então, não comece o seu resumo a partir da primeira vez que você está lendo aquele tema. Combinado? Faça isso para você. Não faça isso. Primeiro, porque você precisa, gente, organizar as suas ideias, entender quais são os pontos principais, o que é importante naquela parte do assunto, o que a banca mais cobra. Aí você fala, mas que bobagem? Como é que eu vou saber? Sabe como? Quanto mais você estudar, quanto mais você resolver questões, mais você vai saber o que você deve resumir. Por isso que você não deve ficar resumindo ali na primeira leitura. Estude primeiro um pouquinho. Volte, faz algumas questões, aí você vai voltar naquilo que você já otimizou, naquilo que você já grifou no primeiro momento, faça as questões. Aí você fala assim, isso não é que é importante mesmo? Agora eu vou resumir com qualidade. Agora eu vou pegar aquilo que importa. Eu vou parar de perder meu tempo com coisas, copiando coisas que não é interessante naquele momento. E você vai tendo noção do que é mais importante dentro daquele tema. Organize as suas ideias. Comece a citar exemplos daquilo que você está estudando. Coloque com as suas próprias palavras, tá? Não fica copiando tudo, não, isso aqui. Eu já falei um pouquinho dela ali na regra 4, mas eu quero dar uma atenção especial para ela. O que é? Organizar as suas ideias. O que você vai escrever? Porque tem gente que sai só copiando ali, escrevendo qualquer coisa. Ah, isso aqui é importante, isso aqui é importante, sem uma lógica, sem uma conexão. Entenda o que é importante. Conceito é importante? Conceito é importante. Enquadramento legal. Onde está aquilo na lei? Para depois você buscar a lei seca. Lembra que ela tem que estar aqui, ó? Você está estudando e lendo a sua lei seca? Olha que estudo valioso. Tem gente que estuda com a direito constitucional com a Constituição guardada. Não, gente, é aqui, ó, do seu ladinho, lá do seu PDF. Essas duas relíquias não pode ficar longe de você, o seu PDF e a sua Constituição, 3 relíquias, e o seu resumo que você está fazendo ali com qualidade, tá bom? Então organize as suas ideias. O que você vai colocar no seu resumo, gente? Olha aqui, olha os exemplos que eu vou te dar. Conceito. O que é? O que é aquilo que você está estudando? Você está estudando o quê? Tem gente que está só lendo. Se eu te falar assim, qual tema que você está lendo? Ah, estou estudando constitucional. Não, mas qual tema? Ah, não sei. Acontece ou não acontece? Já aconteceu com você, gente? A pessoa não sabe nem o que está estudando. Misericórdia, gente. Tem gente que não sabe nem o que está estudando. Está estudando aqui uma coisa de aqui direito. Não sabe nem que direito que é. Tem muito gato perdido por aí. Quais são as características principais daquele tema? Vou falar aqui alguns tópicos para você começar a colocar no seu resumo, tá? O conceito, quais são as características principais, o enquadramento legal, não deixe de fora, tá? Porque a hora que você vai ler aquele seu resumo, você fala, poxa, o enquadramento legal já está aqui, estou com a minha Constituição aqui, estou com a minha lei seca aqui, a minha 866, que seja, você já vai ler aquilo rapidinho, tem que ler, tá? A lei seca, não pode pular. Prazo é importante? Muito importante. Eu vou dar um exemplo para você daqui a pouquinho, logo abaixo, para você entender por que é importante. Distinção. O que não é aquilo que você está estudando? Eu fiz uma live onde eu dou exemplos sobre cláusula pétrea. Eu não lembro mais qual que é a live, tá, gente? O nome da live, o tema da live. Eu falo sobre cláusula pétrea. E eu dou um exemplo do que não é cláusula pétrea. Por que eu faço isso quando eu estou fazendo o meu resumo de qualidade? Porque tem muitas questões que eu já observo que a banca, o que a banca faz? Fala que aquilo que está na cabeça de muita gente, ela considera aquilo uma verdade. E se na hora do seu resumo você distinguir aquilo do tema, você para de cair nesse tipo de pegadinha. Passo 6. Qual que é? Passo não, regra 6, perdão. Regra 6. Qual que é a regra 6? É usar palavras-chave. Eu acabei de te falar a palavra-chave aqui da prescrição do crédito tributário. Quais são as palavras-chave da prescrição? É ação para cobrança, o prazo para o Estado entrar com uma ação de cobrança. O que eu colocaria mais?
5 anos, Constituição definitiva, interrupção, artigo 174 do CTN. Riquíssimo esse resumo. Toda vez que você passar o olho aqui, você vai passar o olho aqui, ó, o meu resuminho aqui, gente, ó, não tô mentindo, tá? Deu 2 linhas. Eu passo o olho aqui, olha como é rico e quantas informações eu vou resgatar quando eu estiver fazendo a minha revisão. Não é, gente? Não vai resgatar muita coisa quando você lê 2 linhas? Ao invés de você ficar fazendo cópia e lendo 2 folhas de uma cópia. Se você vai copiar, vai lá, pega o seu PDF e lê de novo, então. Pelo menos você não perdeu tempo fazendo cópia. Porque resumo a gente faz assim, tá bom? Por isso que às vezes eu falava que eu fazia resumo em post-it e as pessoas ficam bravas. Impossível resumir num post-it. Claro que dá. Isso aqui que eu te falei sobre prescrição, não cabe aqui, gente? Cabe? Não cabe? Quantas linhas aqui? Dá para colocar assim, né? Cabe aqui, ó. Quantas palavras vai caber aqui? Quantos desses teminhas eu vou conseguir colocar aqui quando eu falar de prescrição? Aí eu passo o olho grudadinho isso aqui. Não dá para fazer? Tá. Eu fazia muito resumo assim, gente. Eu ganhava muito tempo. Última regra do resumo. Última regrinha. Seja objetivo. Isso aqui já tá resumindo tudo que eu já falei, não é? Eu não tô resumindo tudo isso aqui, gente? Com essa regrinha aqui, para te lembrar. Lá no final você vai lembrar. Seja objetivo. Evite escrever coisa desnecessária, que não precisa estar no seu resumo. Pare de copiar a letra da lei. Gente, já está escrito na sua lei. Para que você está perdendo tempo copiando a letra seca da lei? Transcrevendo o artigo inteiro para o seu caderno. Não é mais fácil você pegar a sua lei ali do seu lado? E quando você estiver lendo assunto específico sobre a prescrição, não é mais rápido, mais fácil, mais inteligente, você está com ela ali, apareceu o artigo 174, você bate o olho no artigo 174? Não é mais rápido, gente? Esse vai e volta na lei? Ou é mais rápido você ficar copiando o artigo da lei toda vez que ele aparece, falar que você está fazendo resumo? Você está fazendo resumo, tá bom? Você está transcrevendo o artigo para o seu caderno. Pare com isso. Seja objetivo. Faça o resumo somente daquilo que precisa ser feito. Não escreva mais do que o necessário. E agora, para fechar, deixe o espaço para você melhorar o seu resumo. Porque o resumo ele não é uma coisa morta. Eu fiz o resumo e está pronto, nunca mais eu vou mexer. Não! Você vai percebendo, à medida que você for estudando, à medida que você for lapidando o seu estudo, que você for aprofundando naquele tema, à medida que você for fazendo questões e mais questões, montando o seu caderno de erro, você vai perceber que muito daquilo que você colocou não precisa estar ali. E muita coisa você deixou de colocar. Por isso que você não vai estudar aquela disciplina, aquele tema uma única vez. Por isso que você vai revisar. Por isso que você vai fazer muitas e muitas questões. Que a questão, ela vai te direcionando. Ela vai mostrando onde é que você tem que estudar. O que você precisa colocar no seu resumo? O que vai para o seu caderno da aprovação? Tudo isso você aprende estudando. Você aprende fazendo. É assim que você vai fazer resumo de qualidade, é fazendo. Não é copiando, é fazendo mesmo. Comece a fazer, comece a praticar. Faça bem feito. Não fica colocando asneiras no seu resumo e falar depois, eu não sei fazer resumo, eu estou perdendo muito tempo. Claro, sou preguiçoso. Você está fazendo o que não precisa fazer, você não quer aprender a fazer. Você não quer perder um pouquinho de tempo, administrar melhor o seu estudo, aprendendo a fazer o seu, colocando ali a técnica do jeito que ela precisa ser feita. Você vai gastar um pouquinho ali, tá? Você vai investir um pouquinho a mais do seu tempo no começo, depois é ganho em cima de ganho.